Bom dia, gente. Eu sou a professora Helena, né? E nós estamos aqui para ministrar aula para o 7º ano, né? Nós estamos à distância por conta de toda essa problemática que nós estamos enfrentando, mas em breve nós estaremos juntos novamente. Bom, a nossa aula é vozes verbais, ou seja, voz do verbo. Nós vamos estudar como um sujeito, né, se comporta diante dessas três vozes. As vozes verbais, elas são três, né? Você está vendo aqui, é ativa, passiva e reflexiva. Então, dependendo da maneira como o sujeito se comporta, a gente vai dizer que aquela ação está na voz ativa, ou na voz passiva, ou na voz reflexiva. Bom, se o sujeito ele é agente da sua ação, eu entendo que aquela voz é uma voz ativa. A exemplo, José corre. Aí essa voz, eu olho para o verbo e eu digo que essa voz está na voz ativa. Detalhe, para eu classificar a voz, eu tenho que olhar o verbo. É o verbo que eu tenho que olhar para eu identificar a voz. E aí, após eu vou identificar o sujeito. Porque o sujeito ele poderá até estar presente ou não, tá? Mas a voz, ela precisa estar ali. Então, José corre, voz ativa. José estuda, voz ativa, porque José está em ação. Na voz passiva, o sujeito, ele recebe a ação. Ele não pratica a ação, ele recebe a ação. E a gente tem na voz passiva, nós temos, essa voz passiva, ela se classifica em duas. É a voz passiva analítica e voz passiva sintética ou pronominal. Na voz passiva analítica, eu olho os verbos e eles estarão dispostos assim. Eu vou ter um verbo auxiliar e esse verbo, quais são os verbos auxiliares que eu vou fazer a voz passiva? É o verbo ser, estar e ficar. Esses são os verbos que eu vou estruturar a voz passiva. Mas a gente está falando de verbo auxiliar porque é o verbo que vai auxiliar nessa locução verbal. Ok? Então, são esses três verbos aqui. Você deve estar me perguntando, porque a gente esquece um pouquinho, o que é uma locução verbal. E de antemão eu quero mais uma vez explicar. Toda vez que você ouvir a palavra locução, independente de ser verbal, de ser pronominal, de ser conjuntiva, todas as vezes que você ouvir a palavra locução, é porque você vai deparar-se com duas ou mais palavras que vai representar, na realidade, uma coisa só, ok? Então, vamos lá. Então, essa é a voz passiva analítica. Aí, depois a gente vai ter a voz passiva sintética ou pronominal. Por que ela é chamada de voz passiva sintética ou pronominal? Porque os verbos, na realidade, na voz passiva e sintética, o verbo vai estar, é um verbo de ação, e ele vai estar na terceira pessoa do singular, mais essa partícula aqui, se. Essa partícula se, ela é um pronome oblíquo, está lembrado? Se, si, consigo, é um pronome oblíquo. Então, eu tenho um verbo e após esse verbo eu tenho essa partícula aqui. Então, eu sei que eu estou diante de uma voz passiva, sintética ou passiva pronominal, que o verbo está acompanhado de um pronome. Tá? Agora, a gente tem a voz reflexiva. O que é uma voz reflexiva? Na voz reflexiva eu olho para o verbo, tem um sujeito, porque todas essas vozes aqui, a gente tem um sujeito, né? Nessa voz aqui a gente tem sujeito, e o sujeito ele pratica e ele sofre a ação. Você entendeu? Ele sofre a ação. Por exemplo, eu digo, José feriu-se com o canivete. Então, você viu, você tem um verbo feriu mais o se.
e com o canivete. Então, o que aconteceu? José mesmo praticou a ação e ele mesmo sofreu a ação. Se eu digo, José cortou-se com a faca, o que aconteceu? José mesmo cortou-se com a faca. Ele sofreu, né, a ação, ele sofreu o reflexo da ação dele, ok? Então, a gente tem aqui essas três vozes, ativa, passiva e reflexiva. A gente vai identificar a reflexiva, tem uma maneira também muito prática da gente identificar a voz reflexiva. É só a gente fazer a pergunta, por exemplo, se eu disser aqui, se eu disser isso aqui, ó, José cortou-se, ó, o C aqui, cortou-se. Aí o que eu faço? Eu pego esse C aqui, se eu puder trocar esse C por a si mesmo, eu sei que é uma voz reflexiva, tá? Se eu puder trocar, por exemplo, enganei-me, se eu tivesse assim, enganei-me, aí se eu puder trocar isso aqui por a mim mesma, eu sei que isso é uma voz reflexiva, porque eu troquei esses pronomes aqui por a mim mesmo, ou por nós mesmos, ou por a si mesmo. Então, eu estou diante, nós estamos diante, quando a gente troca isso aqui, a mim mesmo, ou a nós, se eu trocar esse nós aqui por a nós mesmos, ou por a si mesmo, eu entendo que eu estou diante de uma voz reflexiva. Então, gente, não tem problemas, não tem dificuldade alguma para a gente exercer, né, para a gente identificar essas vozes, até porque vocês são inteligentes, né, eu tenho certeza, tá? E se nós tivermos algumas dúvidas, certamente nós vamos estar tirando essas dúvidas novamente de vocês, mas eu creio que com essa explicação vai dar para a gente desenvolver as atividades que estão, as nossas atividades, elas estão a partir da página, tá? A partir da página 69. Então, a partir da página 69, você tem as atividades para você exercitar e nós estaremos retornando a esse canal para dar, né, as respostas, para a gente dar a resposta para você, corrigir com vocês, tá? E passar para a próxima atividade.